serva nervosa. A senhora Mercede Nunes, desde muito chamada à tarefa espiritual, não se adaptara aos serviços mediúnicos aos quais fora conduzida para o trabalho de redenção. Os companheiros de doutrina esforçavam-se para despertar a noção de responsabilidade, e os benfeitores desencarnados rodearam-na de apelos e incentivos. Dona Mercedes, porém, não obstante as nobres qualidades que lhe exortavam o caráter, não se conformava. Sou extremamente nervosa, costumava dizer. Não me resigno a determinadas situações. Mas a senhora não vê as entidades espirituais, não lhe ouve as advertências diretas? Perguntava um amigo bem-intencionado. Sim, sim, respondia confundida. Não alimento qualquer dúvida. Os espíritos conversam comigo naturalmente. Ouço-lhes a palavra sábia e amiga, registro-lhe os convites generosos, explicam-me os impositivos de trabalho, salientam a tarefa depositada em minhas mãos. No entanto, vejo-me incapacitada em vista do sistema nervoso deficiente. A visão de almas sofredoras e de pessoas doentes me apavora. Causa-me incoercitível mal-estar e indizível temor. E, por outro lado, caso se operasse o meu desenvolvimento mediúnico, de que modo poderia eu satisfazer as filas intermináveis de mendigos, aflitos e desesperados da sorte que realmente não posso, não me sinto preparada? Perante afirmativas tão peremptórias, os melhores amigos se recolhiam ao silêncio, desapontados. Se Dona Mercedes, guardando valores medianímicos tão extensos, se declarara incapaz de movimentar o patrimônio espiritual com que fora agraciada pelo alto, que dizer se não aguardar renovação de atitudes por parte dela própria? O marido, sumamente devotado aos serviços da caridade cristã, rogava-lhe com insistência: Mercedes, por que não nos consagramos à missão da fraternidade da luz? Não concordas, querida, que a inexistência de filhos em nosso jardim conjugal é forte argumento a favor da minha interrogação? Estamos quase sós. Dispomos de belas oportunidades de tempo e expressivos recursos materiais. Por que não nos dedicamos à sementeira do bem? Quantas dores poderemos aliviar, quanto consolo a distribuir? Além de tudo, Mercedes, a vida pede idealismo criador. Ora, Joaquim, acentuava a esposa, ferida no amor próprio. E meus nervos? E denunciando a recôndita má vontade, acrescentava: receio igualmente as mistificações, as contrariedades. Abertas portas de nossa casa a incursões públicas, não teríamos sossego. Não pertenceríamos ao lar, que passaria de imediato à condição de propriedade alheia. A pretexto de praticar o bem, seríamos fatalmente arrastados a escuro turbilhão. Não tanto objetava o companheiro previdente, aprenderíamos a aproveitar os minutos, atrairíamos grande família pelos laços do coração e estaríamos, sem dúvida, adquirindo a preciosa ciência do controle próprio. A esposa, entretanto, revidava irritadiça. E meus nervos doentes? Impossível! Joaquim sorria, algo desencantado, e continuava observando. Não transformes pequenos dissabores em fantasmas. Assinalemos a obra da nossa própria elevação ainda por fazer. Vejamos, antes de tudo, as necessidades de cooperação no Cristo. Dona Mercedes, no entanto, interceptava-lhe as palavras, clamando intempestiva: minha saúde não permite. Não disponho de infibratura nervosa para tolerar a contemplação de entidades desequilibradas do outro mundo.
nem resistência para acomodar-me com os enfermos deste. Possivelmente, não posso. Como o esposo a fitar-se serenamente, sem reprovação e sem desalento, concluía enfadada: é assunto para outra encarnação. Em reuniões doutrinárias, era amparada por advertências sublimes. Mercedes, minha filha, escrevia-lhe a mãezinha carinhosa, que desde muito a precedera no túmulo. Vale-te da presente oportunidade para a renovação em Jesus. A reforma interior reclama trabalho, sacrifício e constantes demonstrações de boa vontade. Lembra-te de que o Senhor foi altamente magnânimo para contigo, abrindo-te as portas das soberanas edificações espirituais. Acalma os impulsos nervosos e coopera com teus irmãos na fé, alicerçando o futuro divino. Ninguém trai impunemente os deveres essenciais a cumprir. Por que a irritabilidade perante a dor? Porventura, dela estaríamos isentos? O obstáculo é serviço educativo para aquele que o encontra e para quem ajuda a solucioná-lo. Grandes sofrimentos significam grandes e abençoadas renovações. É indispensável sondar o segredo da tempestade para que possamos receber-lhe a mensagem divina. Tremer ante a paisagem dolorosa não representa sensibilidade construtiva. Precisamos firmeza no desempenho das obrigações mais justas. Admitas, acaso, a concessão celestial sem responsabilidade? Terrestre ou as dádivas do alto sem objetivo sagrado? Se enxergas aqueles que já penetraram o país da morte, e lhes ouve a voz, é imperioso recordar que não deterias semelhantes possibilidades sem fins valiosos. Colabora, pois, nas edificações do bem, aproveitando o melhor tempo. Dona Mercedes, no entanto, apesar de receber as mensagens maternais, sentindo-lhes o conteúdo superior, não se rendia à verdade. Afirmava-se esgotada, abatida, exausta. E como a sabedoria divina não pode esperar pelos caprichos humanos, a fim de que se procede à obra do aperfeiçoamento geral, os recursos mediúnicos da serva imprevidente minguaram, pouco a pouco, fazendo-se cada vez mais imprecisos, até que desapareceram completamente com a passagem dos anos. Rolavam os dias devagarinho, e Dona Mercedes prosseguia atenta aos caprichos pessoais. Continuava crente, recordava os fenômenos observados por ela mesma, mas enquanto Joaquim se dedicava, quanto lhe era possível ao bem dos outros, a esposa refugiava-se nos pontos de vistas que lhe eram peculiares. Não desejava preocupar-se nem responsabilizar-se para não agravar os padecimentos do corpo demasiado sensível. O tempo, entretanto, encarregou-lhe de transformar-lhe a concepção doentia. Quando a velhice lhe bateu à porta, Joaquim partiu em primeiro lugar, com a paz do trabalhador fiel, ao campo até o fim do dia. Começou então a rude prova de Dona Mercedes. A saudade amortalhou-lhe a alma na viuvez imprevista. Onde se ocultava agora o companheiro carinhoso? Sentia-se amargurada, sem ninguém. Estava em repouso físico, no lar silencioso, adornado e calmo, como sempre desejara. No entanto, não conseguia pacificar o íntimo. A solidão assustava. Suspirava pela companhia de alguma afeição anônima que lhe mitigasse a fome de fraternidade. Pretendia ver o esposo e receber-lhe a palavra amorosa e conselheral. Como contornar as possibilidades mediúnicas de outra época? Inquiria tristonha. Faces engelhadas sob a raia cabeleira de neve, muito trêmula e esperançosa, dirigiu-se ao velho grupo doutrinário, na ânsia de ouvir a mãezinha de novo, já que lhe fizera inacessível a palavra do companheiro. Reuniu-se apenas com a médium da casa e mais duas irmãs.
pedia mensagens mais íntimas em renovada orientação materna, de modo a volver o seu problema mediúnico. Finda a sentida prece, a genitora prestimosa tomou a palavra com saudações afáveis e doces. Dona Mercedes, em pranto, expôs o martírio do coração atormentado. Queria reapossar-lhe a clarividência. Aguardava ansiosa um instante de rever o esposo inolvidável e contribuir na missão da verdade e da luz. A entidade afetuosa, em terna quietude, deixou que a filha derramasse todo o fel que se lhe represava na alma ulcerada e respondeu por fim em voz triste: Ah, Mercedes, por mais de 20 anos convidei teu coração à redentora tarefa. Por que te demoraste tanto na decisão? Agora, filha, o dia está quase findo. Enferrujou-se a enxada, sem a necessária e bendita utilização. Não quisestes nem mesmo combater as impressões nervosas, vagas e infantis, acreditando mais na moléstia que na saúde. O tempo não podia esperar por ti agora. É necessário que esperes muito tempo. Deus meu! Exclamou a viúva amargurada. Será mesmo impossível? E entre as lágrimas convulsas, respondeu a mãezinha angustiadamente: Sim, minha filha. Não te posso enganar com falso conforto. Agora é assunto para outra encarnação.